Bárbara, professora de matemática no Colégio da Polícia Militar de Goiás, aqui de Caldas Novas. Bom, nós vamos estar discutindo hoje sobre um assunto chamado gráficos do seno e cosseno, tá? Uma matéria que vocês vão aprender a construir um gráfico, mostrar como é que é o seno e o cosseno no ciclo trigonométrico. Iremos construir o gráfico do seno e do cosseno e também eu vou mostrar as animações de como fica no final desses gráficos, ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, eu vou mostrar para vocês como é o gráfico do seno. Então, olha só, ele sempre passa, olha aqui, pela origem e vai fazendo essa volta aqui. Isso aqui é o ciclo trigonométrico, só que ele está, demonstrado de uma forma gráfica, para que vocês entendam. Ah, professora, então aqui, ó, seno, eu quero que vocês entendam o seguinte. Seno de zero será sempre zero. Por quê, professor? Então, vamos olhar aqui no ciclo trigonométrico. O seno ele é representado por essa linha aqui que está tracejada em vermelho. Então, toda vez que vocês for olhar o seno no ciclo trigonométrico, é essa linha vertical. Aqui, ó, na origem, é onde está o zero. Então, aqui, ele vai fazendo esse segmento aqui, ó, 0, aqui vai ser 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e assim até chegar no 1. Então, quando eu falo, ele está vindo nesse sentido aqui. Todos os valores aqui são positivos, tanto aqui e aqui. E aqui são negativos. Então, o seno de zero, se você analisar como ele está aqui, o gráfico lá, o seno de zero é zero lá, porque está em cima aqui, né? Olha, a setinha vai em direção para cá, ó. Então, por isso que o seno de zero é zero. Ah, professor, e o seno de 90? Aí, se você olhar aqui, 90 graus, gente, ele tá aqui, não tá? Então, se você ir lá em cima, lá, seno de 90 graus é 1 positivo, né? Ah, volta lá, seno de 180 vai ser zero, porque ele tá aqui, ó, na origem, novamente. Por isso que o seno de zero é zero e o 180 também é zero, tá? O seno de 270, que ele se localiza aqui, gente, é menos 1. Porque olha lá, o sentido dele é lá, menos 1, seno de 270. E depois de 360, volta a ser zero novamente, ok? Então, por isso que tem essa tabela demonstrando que o seno de zero é zero, de π sobre 2, que é 90 graus, é 1. O de π é zero. Π, gente, representa 180, viu? Por isso que, olha lá, ó, é zero. O de 3π sobre 2, ele representa 270 graus, por isso que ele vale menos 1, por isso que ele está localizado aqui como menos 1. E o 2π significa 360 graus, por isso que é zero, tá bom? Então, aqui tem outro demonstrando como é que é feito mesmo, lá foi o que a professora falou, entre o 0 e o 1, olha lá, 0,2, 0,4, 0,6 até chegar no 1. Tá? Por isso que está demonstrando aqui por que são esses valores para vocês analisarem, tá? Então, vamos lá para o próximo. Bom, gente, então agora eu vou ensinar vocês a construir um gráfico da função seno e da função cosseno. Primeiro é da função seno. Bom, gente, construir um gráfico, vocês vão lembrar lá como é que constrói um gráfico de uma função. Vocês lembram que tem os valores de x e nós temos os valores de y, igualzinho àquela função do primeiro grau, você tem que estabelecer uma tabelinha com os valores de x e através desses valores achar os valores de y. Então, vamos entender aqui primeiramente. Professor, onde fica localizados os valores de x aqui nesse gráfico? Então, vamos lá. Os de x são todos esses valores aqui que estão na forma horizontal aqui. Então, se você analisar os valores de x que você vai colocar lá na tabelinha, que é aqui, ó, é os valores 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, ok? Então, por isso que a professora colocou aqui. Lembrando que nós estamos construindo um gráfico dessa função aqui, ó, y, que é igual a 2 seno de x. Coloquei o x aqui. Bom, agora eu vou encontrar o y. E para mim encontrar o y, eu vou fazer a substituição, certo? No lugar do x, ó, eu vou colocar 0. Olha lá, ó. Então, é só fazer lá. Olha a função, coloca ela aqui e substitui. Então, vamos lá.
2 seno de zero. Por que que é zero? Porque o x é zero. Então, 2 vezes seno de zero, eu sei que seno de zero é o quê? Que eu mostrei agora mesmo? Zero. Por isso que ele colocou aqui, gente, ó, zero. Então, 2 vezes zero dá zero. Então, quando o meu x é zero, o meu y também será zero, porque deu aqui, ó, zero. Agora, vamos lá. Π sobre 2. No lugar do x, eu vou colocar π sobre 2. Olha lá, ó. Então, eu vou colocar o 2 vezes seno de π sobre 2. Concorda comigo, pessoal? O que vai acontecendo? Seno de π sobre 2 é 1. Olha lá, é só olhar aqui, ó lá. Π sobre 2 é igual a 1. Então, por isso que a professora colocou 1 aqui, ó. 2 vezes 1, 2. Pronto, achei meu y. Então, quando o meu x é π sobre 2, o meu y será 2. Agora, pessoal, quando o meu x é π, ó, 2 vezes seno de π. Então, vamos lá. Π, nós sabemos que é zero. Então, 2 vezes zero é zero. Então, quando o meu x é π, o meu y será zero. Então, vamos lá. Agora, o meu x é 3π sobre 2. Então, ó, 2 vezes seno de 3π sobre 2. Olha lá, no lugar do x, sempre coloca, né, 3π sobre 2. Tá, então, vamos lá. O que é seno de 3π sobre 2? Olha lá, é só olhar, ó. Qual o valor dele? Menos 1. Por isso que aqui, ó, pessoal, ficou menos 1. Então, 2 vezes menos 1 será menos 2. Então, quando o meu x é 3π sobre 2, o meu y será menos 2. Quando o meu x é 2π, no lugar do x eu vou colocar 2π. Então, eu sei que 2π, seno de 2π, olha lá, ó, gente, é zero. Então, olha lá, ó, 2, que é da função, vezes o zero, dá zero. Então, quando o meu x é 2π, o meu y será zero. Pronto, tá todos os valores aqui para x e para y. Eu vou colocar aqui agora os valores de y. O de x já está aqui, ó. Zero aqui, ó. Esses valores aqui eu já coloquei no x. Ó, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Agora, eu irei colocar aqui nessa reta vertical os valores de y, gente. Quais são os valores de y? Olha lá, ó, 0, 2, 0, menos 2 e 0. O 0, vocês concordam comigo, fica aqui, né? Bem no centro. Os valores positivos fica acima, né? Acima do 0, por isso que fica aqui 1 e 2. E os valores abaixo são negativos, menos 1 e menos 2, tá? Por que foi até 2 e menos 2? Porque vocês podem analisar aqui, só tem 2 e menos 2, tá, pessoal? Então, vamos lá. É só ligar agora. Quando o x é zero, onde fica o zero do x? Não fica aqui? É aqui em cima, né? O meu y será zero. Então, por isso que o pontinho ficou aqui em cima, ó, gente. X, 0, y, 0. Quando o meu x é π sobre 2, o meu y é 2. Então, vamos lá. Π sobre 2 aqui no x. O 2 é no y. Então, você vai ligar o π sobre 2 no 2, formando esse pontinho aqui. Quando o meu x é π e meu y é 0, então, ó, x é π, então ele fica aqui, o pontinho. Como o y é 0, ele vai ficar em cima dessa reta aqui, ó. Por isso que ele ficou aqui em cima. Quando o meu x é 3π sobre 2, o meu y é menos 2. Então, ó, 3π sobre 2 se localiza aqui. O meu y será menos 2. Então, você vai ligar, ó, 3π sobre 2 no menos 2. Por isso que o pontinho ficou aqui. Quando o meu x é 2π, o meu y é 0. Então, vai ficar aqui em cima lá, ó. Porque o meu x é 2π, mas o meu y é 0. Por isso que ele ficou aqui. Então, agora é só fazer o tracejado da curva. Vamos lá, assim, ó. Começa aqui, vai fazendo aqui em cima do ponto, vai descendo aqui no próximo, vai até formar o gráfico da minha função seno. Foi fácil, não foi, gente?
Pois é, então vamos para o próximo. Bom, pessoal, aquele gráfico que nós construímos foi 2 seno de x. Agora, esse aqui tem uma pequena diferença, que é seno 2x. O 2 não vem aqui antes, ele vem aqui no meio. Muita gente confunde quando é assim, pessoal. Por isso que eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu fiz. Quando é 2 aqui no meio, significa que o meu gráfico ele vai ficar mais o quê? Achatado. Quando é o 2, está multiplicando, ele vai ficar mais aberto. Então, vou mostrar, olha aqui. Esse aqui é o gráfico que vai ficar dessa maneira agora, que eu vou mostrar para vocês dessa função, tá? Então, eu pus ele de forma horizontal, mas é a mesma coisa, a tabela, viu, pessoal? Então, vamos lá. Presta bem atenção. Quando tenho 2 aqui no meio, eu vou dividir e não multiplicar igual o outro, tá bom? Ah, professora, se for um 3 aqui, a mesma coisa. A única diferença, né, gente, porque agora é 3 e não 2. Você vai dividir por 3. Aqui você vai dividir por 2, gente, tá? Então, vamos lá. Quando o meu primeiro, eu vou estabelecer os valores. Para x, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Sempre os valores de x serão esses, gente. Então, não precisa modificar em nada. Só que agora você vai dividir. Então, vamos pegar o x. O x não é 0? Tá, ó. 0 dividido por 2 deu o quê, gente? 0. Por isso que aqui ficou 0. Olha, tanto que é fácil, gente. Agora, eu vou pegar o x e vou dividir por 2, ó. Π sobre 2, ó. Π sobre 2 dividido por 2. Vocês repararam aqui que é dividido por 2 porque aqui é 2, gente. Se aqui fosse um 3, seria dividido por 3. Tá, então vamos entender. Pessoal, quando eu tenho uma divisão de frações, como é que é feito mesmo? Conserva a primeira fração vezes a inversa dessa segunda. Isso aqui, ó, essa segunda aqui não é a mesma coisa que 2 sobre 1? Então, o inverso dela é 1 sobre 2. Então, agora é só multiplicar, ó. Π vezes 1, π. 2 vezes 2, 4. Por isso que aqui ficou π sobre 4, tá? Então, esse agora, ó, vou pegar o x, que é π, e dividir por 2. Então, esse aqui não precisa nem fazer cálculo, porque π sobre 2. Não tem como fazer cálculo, né, gente? Então, se eu pegar o π e dividir por 2, dá π sobre 2. Agora, eu vou pegar 3π sobre 2 e dividir por 2. Aqui, ó. A professora colocou aqui passo a passo para que vocês entendessem. Então, vamos lá. 3π sobre 2 dividido por 2, conserva o primeiro, vezes o inverso da segunda. Olha lá, ó, que é uma divisão de frações. Então, ó, 3π vezes 1, 3π. 2 vezes 2, 4. Então, quando o meu x é 3π sobre 2, o meu y será 3π sobre 4. Agora, quando o meu x é 2π. 2π dividido por 2, gente, aqui eu vou cortar. O 2 com 2 vai sobrar o quê? Π. Por isso que aqui deu π, tá? Então, pronto, olha lá. Bom, eu achei os valores de x e achei os valores de y. Lembrando que, vamos lembrar, seno de 0 é 0. Seno de π sobre 2 é 1. Seno de π é 0. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. Seno de 2π é 0. Então, vamos montar o gráfico igual a gente montou da outra maneira, né? Então, aqui são os valores de x, ó. Π, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. A única diferença desse gráfico com o outro é que, além de você colocar esses valores aqui de cima, ó, você tem que colocar esses aqui também, olha lá, ó. Então, ó, 0 já está aqui, π sobre 4. Vocês concordam comigo? Se eu dividir 1 por 4, vai dar 0,25? Vai. Por isso que ele ficou mais ou menos aqui, entre o π sobre 2, aqui, ó. Se eu dividir π sobre 2, não é a mesma coisa que 1 dividido por 2, não vai dar 0,5? E 0,5, que é a mesma coisa que 0,50, ele é maior que 0,25. Por isso que ele tem que ficar aqui no meio, porque o 0,25 é menor que 0,50, né?
E aqui sucessivamente, vamos continuar. 3π dividido por 4. Se você dividir 3 por 4, vai dar um valor maior que 0,50. Vai dar 0,75. Por isso que ele tem que ficar aqui. Olha lá, ó. 3π sobre 4. O π que a gente já tinha colocado, né? Aí, e assim por diante, a gente segue a sequência, que é o π. Vocês viram que a diferença do outro gráfico com esse, que além de você colocar esses valores aqui, você tem que colocar estes, tá? Então, vamos lá, agora é só fazer a ligação. E se eu fizer a ligação desses aqui com esse aqui, vocês podem ver que é esse gráfico aqui destacado em vermelho, que nós já construímos agora mesmo, né? Só está fazendo uma comparação do seno com esse, do 2 seno de x com o seno 2 de x. Agora, esse que está em azul, que é o que é dessa função aqui, ó, seno de 2x, pessoal. Então, vamos lá. O zero, gente, ó, zero, você vai olhar aqui, ó, zero. Eu vou ligar no zero, por isso que tá aqui, esse pontinho bem aqui em cima, tá? O π sobre 4, ó, π sobre 4, eu ligo no 1. Então, olha lá, π sobre 4, eu liguei no 1. Olha lá, ó. Por isso que o pontinho ficou aqui. O π sobre 2, eu ligo no zero. Então, ó, π sobre 2, ele fica, como é no zero do y, ele vai ficar bem em cima da minha reta. Ok? 3π sobre 4, eu vou ligar no menos 1. Olha lá, 3π sobre 4, liga no menos 1. Por isso que ficou aqui. E o π no zero. Então, por isso que ele fica aqui em cima, ó, π no zero. Olha lá, π no zero aqui do y. Então, agora é só tracejar essa linha em azul, que vai formar o gráfico dessa função aqui, ó, seno de 2x. Vocês viram, gente? Eu queria mostrar a diferença. Por quê? Porque vai ter exercício que vocês vão ver que tá assim, ó, 2 seno de x ou 3 seno de x. Vocês vão analisar que ele é diferente do seno de 3x, por exemplo, ou seno de 2x, tá? Por isso que ele fica mais achatado, ó. Então, quando eu vejo aqui, ó, ele vai ficar mais fechadinho o gráfico, né? Bom, aqui a professora Bárbara tem um exemplo de outra função. Ó, a função que eu vou construir é essa função aqui, gente. Olha o gráfico como é que vai ficar. Vocês podem reparar como aqui é o 3, ele vai começar aqui no 3. Se aqui fosse 2, ele começaria no 2 aqui e fazia a mesma volta, só que mais embaixo. É muito fácil, gente, não tem segredo. Então, vamos lá. Ó, aqui tá os valores de x, como a professora falou, sempre vão ser os mesmos valores. Só que agora você vai fazer... Nós sabemos que seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, seno de π é 0, seno de 3π sobre 2 é menos 1, seno de 2π é 0 e assim sucessivamente. Aqui está a minha função. Então, vou começar a substituição. Vamos lá. 3 mais 2 vezes seno de x. O que é seno de x mesmo? Seno de 0. E seno de 0 é o quê? 0. Por isso que aqui ficou 0. Primeiro, eu resolvo a multiplicação. 2 vezes 0 não dá 0? E 3 mais 0 não vai dar 3? Por isso que aqui deu 3 no valor de y, tá? Então, vamos lá. Agora, o meu x é 1. 3 mais 2 vezes 1. Então, se 2 vezes 1 é 2, na hora que eu for somar 3 mais 2, vai dar 5. Agora, o meu x é 0. Então, 3 mais 2 vezes 0. 2 vezes 0 eu sei que é 0. E 3 mais 0 será 3. Quando o meu x é menos 1. Então, 3 mais 2 vezes, abre o parênteses, coloca menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Na hora que você soma aqui, vai ficar 3 menos, mais com menos vai virar menos. Então, 3 menos 2 será o quê? 1. Agora, o meu x é 0. De novo, 3 mais 2 é 0, 0. 2 vezes 0 é 0. E 3 mais 0 é 3. Bom, achei, eu tenho os valores de x e tenho os valores de y. Agora é só montar o gráfico.
Sabemos que a reta horizontal são esses valores aqui. Então, olha lá, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E o valor que está em vertical, né, na forma vertical, são os valores de y. Vocês repararam que foi até o número 5. Olha lá. E eles são só positivos, então ele vai ocupar apenas os espaços acima de 0, né? Então, olha lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Agora é só fazer a ligação, pessoal. Olha lá, ó. 0, eu vou ligar no 3. Como o 0 é no x, o 0 vai ser aqui, né? E o 3 é no y, por isso que esse pontinho ficou aqui em cima do 3. Que é 0, 3. O 3 é no y e não no x, por isso que o ponto ficou aqui em cima. Eu vou ligar o π sobre 2 no 5. Então, ó, π sobre 2 eu liguei no 5, formando este ponto aqui. O π eu vou ligar no 3. Então, ó, π eu liguei no 3, formando este ponto aqui. O 3π sobre 2 eu liguei no 1, por isso que eu formei este ponto aqui. O 2π eu liguei no 3, e por isso que eu formei esse ponto. Então, ó o tracejado como é que fica, ó, gente. Olha que interessante. Depois vocês vão ver na animação como é que vai ficar esses gráficos, ok? Bom, vamos construir agora o gráfico da função seno de x mais 2, tá? Então, todos os valores aqui de x são os mesmos, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Sempre serão os mesmos, tá, gente, aqui. Só que, olha só, a gente vai fazer uma comparação desse gráfico dessa função com a função seno. Olha aqui, a função seno é o que está em azul e essa função que a gente vai construir agora é essa que está em amarelo, tá bom? Então, vamos lá. Nós sabemos que seno de 0 é 0, que seno de π sobre 2 é 1, que seno de π é 0, que seno de 3π sobre 2 é menos 1 e que seno de 2π é 0, tá? Então, agora é só fazer substituição. Ó. Y que é igual a seno de 0 mais 2. Eu sei que seno de 0 nós já sabemos que é 0, então por isso que aqui ficou 0 mais 2, será 2. Bom, agora aqui, y que é igual a seno de 90, né? Ou seno de π, né? π sobre 2 mais 2. Eu sei que seno de π sobre 2 é 1. Aqui, ó. Tá aqui. Então, 1 mais 2, 3. Tá? Esse seno de 180 é a mesma coisa que seno de π, pessoal. Nós sabemos que seno de π é 0, por isso que colocou um 0 aqui, mais o 2 da minha função, forma 2. O seno de 3π sobre 2, que é o seno de 270 graus, vale menos 1, tá aqui, ó. Então, menos 1 mais 2, conserva o sinal do maior e subtrai, formando 1. E o seno de 2π, gente, é 0. O seno de 2π é a mesma coisa que seno de 360 graus. Então, 0 mais 2 forma 2. Feito isso, nós sabemos que o x é 0 e o y é 2. O x é π sobre 2, o meu y é 3. O x é π, o meu y é 2. O meu x é 3π sobre 2, o meu y é 1. O meu x é 2π e meu y é 2. Então, é só montar o gráfico. Aqui nós temos a linha horizontal, que são os valores de x, que são esses aqui que eu tenho que colocar. Então, vai ficar 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E os valores de y, que varia aqui, ó, gente, só olhar aqui no final, de menos 1 até 3, né? Então, vamos agora montar o gráfico. Na verdade, não é de menos 1 até 3, pessoal, é de 1 até 3. Eu coloquei esse menos aqui porque nós vamos fazer uma comparação do gráfico de seno, que nós fizemos agora mesmo, né? Então, esse aqui é o gráfico do seno que já foi feito agora mesmo. Então, a gente vai fazer uma análise, a comparação entre os dois, né? Vocês podem observar que esse gráfico aqui ele já não passa pela origem,
Por que que ele não passa pela origem? Por causa desse 2 que está aqui, ó. Então, aqui no gráfico do seno, ele já passava pela origem, mas nesse caso aqui não vai passar por causa desse 2 aqui. Então, vamos fazer a ligação agora? Quando o meu x é 0, o meu y, que é aqui, ó, dá 2. Então, eu sei que lá no y, na linha do y, o pontinho dele vai ficar no 2, lá, ó. Quando o meu x é π sobre 2, o meu y é 3. Então, ó, π sobre 2, eu vou lá e ligo no 3. Por isso que o pontinho ficou aqui. Quando o meu x é π, o meu y é 2. Então, π eu vou ligar no 2, formando esse pontinho aqui. Quando o meu x é 3π sobre 2, eu ligo no 1. Então, aqui, ó, 3π sobre 2, eu ligo no 1, formando este pontinho. E quando é o 2π, eu ligo no 2. Então, 2π, eu ligo no 2. Então, se vocês for analisar, olha o gráfico como é que faz. Né? Vai fazendo isso aqui. E ele vai deslocar, ele está sendo deslocado 2 unidades para cima. Se aqui fosse um 3, seria 3 unidades para cima. Se fosse um 4 também, e assim por diante. Então, olha só a comparação do gráfico seno. É igual no começo eu falei, que nem todos vai passar pela origem devido a isso do seno. A maioria, claro, para identificar um gráfico do seno, se você analisar lá o gráfico, você já vê que ele passa pela origem, você já sabe que pode ser o gráfico do seno. Mas nesses casos aqui, como está adicionando 2 unidades, ele vai deslocar para cima, ok? Então, esse é o exemplo da função seno de x mais 2. Bom, pessoal, vocês viram o gráfico do seno, agora nós iremos ver o gráfico do cosseno. É o mesmo processo, só que, olha, vocês podem observar que o gráfico do cosseno, ele não passa pela origem, ele começa aqui, ó. Vocês viram que lá no gráfico do seno, ele passou, a maioria deles passa pela origem. Então, vamos lá. Eu vou ensinar agora como é que faz o gráfico cosseno. Antes de começar, nós temos que saber que quando é cosseno, os valores são outros. Então, olha só, em vez de ser o seno de 0 não é 0, tá, o cosseno de 0 é 1. Por quê, professora? O cosseno está representado nessa linha aqui, gente, e não vertical. Então, se você analisar, aqui, ó, é 1, aqui entre esses valores, aqui fica o 0, aí vai ficar 0,1, 0,2, 0, é o mesmo processo. E aqui à esquerda vai ficar, ó, vai ficar os valores negativos, né? Por isso, gente, o cosseno ele está na horizontal. Então, o seno antes, aqui é positivo e aqui seria negativo. Mas como é cosseno, por isso que aqui vai ficar 1, ó, 1. Por isso que cosseno de 0, gente, é 1, né? E aí, depois você vai ver, cosseno de π sobre 2. Π sobre 2 não é 90 graus? Então, qual que é o valor dele? O cosseno é 0, porque o gráfico dele é aqui, gente, no ciclo trigonométrico. A linha dele é aqui. Então, cosseno de 90 graus é 0. O cosseno de π, pessoal, se vocês analisar, tá, olha onde está a linha, ó, cosseno de π. Olha lá, é menos 1. Por isso que aqui é menos 1. O cosseno de 3π sobre 2 é 0 novamente, porque como ele está localizado nessa linha aqui não vai ter valores. Então, por isso que aqui vai ser 0. Ó. Cosseno de 3π sobre 2 é 0. E cosseno de 2π, voltando na onde estava, como está localizado aqui o cosseno, então vai ser 1 novamente. Então, vocês viram que a diferença do seno e do cosseno, vocês têm que saber colocar isso em mente, tá? Para não esquecer na hora de fazer os exercícios. Depois que viram, vocês viram como é que fica o gráfico mais ou menos. Olha aqui do cosseno. É claro que a gente vai ter funções que a gente vai estar pedindo para vocês estar realizando e cada função é um movimento diferente. Bom, agora eu vou construir o gráfico da função y igual a 1 mais 2 cosseno de x.
Então, vamos estabelecer os mesmos valores para o x, que é 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Como é cosseno, nós sabemos que cosseno de 0 é 1, cosseno de π sobre 2 é 0, cosseno de π é menos 1, cosseno de 3π sobre 2 é 0, cosseno de 2π, 1. Então, agora é só substituir na função o y igual a 1 mais 2 cosseno de 0, porque o x agora é 0, olha lá. Então, ó, vai ficar 1. Olha lá, deu 1, cosseno de 0. Então, faz 1 mais 2 vezes 1, 2. E 1 mais 2 dá 3. Agora, quando o meu x é π sobre 2, então, vou substituir lá, y igual a 1 mais 2 cosseno de π sobre 2, que é igual a 1 mais. Como π sobre 2, cosseno de π sobre 2 é 0, eu coloquei 0 aqui. Então, vai ficar 1 mais 2 vezes 0, 0. E 1 mais 0, 1. Quando o meu x é π, o cosseno de π, gente, eu sei que é menos 1. Então, no lugar lá do π, ó, cosseno de π, você vai colocar menos 1. Então, vai seguir o mesmo processo. 1 mais com menos, agora, ó, forma menos. E 2 vezes 1, 2. Conserva o sinal do maior e subtrai, então dá menos 1. Agora, quando o meu x é 3π sobre 2. Cosseno de 3π sobre 2 é 0, então por isso que eu vou colocar o 0 aqui no local desse aqui, ó, cosseno de 3π sobre 2. Então, vai ficar 1 mais 2 vezes 0, 0. 1 mais 0, 1, tá? E depois, quando o x é 2π. Toda vez cosseno de 2π, gente, é 1. Então, é só colocar aqui no lugar do cosseno de 2π, 1. Aí, você vai fazer 1 mais 2 vezes 1, 2. E 1 mais 2 dá 3. Então, aqui tá os pares ordenados para mim montar o gráfico. Quando o meu x é 0, o meu y será 3. Quando o meu x é π sobre 2, o meu y será 1. Quando o meu x é π, o meu y será menos 1. Quando o meu x é 3π sobre 2, o meu y será 1. Quando o meu x é 2π, o meu y será 3. Tá, vamos montar o gráfico agora. Esse traço aqui na horizontal são os valores de x, que é 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E na vertical são os valores que varia de menos 1 até 3. Então, por isso que aqui tem menos 1 até 3, tá? Então, vamos lá. Quando o meu x é 0, o meu y é 3. Então, quer dizer que esse 3 aqui vai ter que ficar lá onde está o gráfico do y, porque é lá no y que é 3, olha lá. Por isso que o pontinho ficou aqui em cima. Quando o meu π sobre 2 é 1, ó, quando o meu π sobre 2, né, no x, o meu y será 1. Então, ó, π sobre 2 no y, que é 1. Por isso que o pontinho ficou aqui. Quando o meu x é π, o meu y será menos 1. Então, ó, por isso que você liga o π no menos 1. E esse pontinho fica aqui. Quando o meu x é 3π sobre 2, o meu y é 1. Então, 3π sobre 2 eu liguei no 1, formando esse pontinho aqui. Quando o meu x é 2π, o meu y será 3. Então, quando o meu x é 2π, o y será 3. Fiz os pontos. Aí, agora, eu vou traçar, né? Vai ficar um gráfico dessa seguinte, vai fazendo essa voltinha aqui, vai fazendo assim, assim e assim sucessivamente. Os domínios são todos os reais. A imagem, gente, é o y. Varia de menos 1 até 3. Foi o que fez aqui, ó, de menos 1 até 3. O período é 2π radiano. Por quê? Esse gráfico ele vai daqui do 0 até o 2π. Por isso que ele tem um período de 2π radiando. Temos outro gráfico, né, de função menos cosseno de x. Então, vou mostrar para vocês, aqui está a tabelinha, né?
Aqui são os valores de x, como a professora sempre disse, são os mesmos valores, né? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Aqui, cosseno de 0, gente, é 1, nós já sabemos disso. Cosseno de π sobre 2 é 0. Cosseno de π é menos 1. Cosseno de 3π sobre 2 é 0. E cosseno de 2π é 1. Agora, essa aqui, pessoal, é minha função, ó, menos cosseno de x. Então, como tem um menos aqui, olha lá, você vai colocar um menos, nós sabemos que cosseno de 0, que é cosseno de x, ó, cosseno de 0, porque o primeiro valor aqui é x, né? Então, cosseno de 0 é o quê? Menos 1. Cosseno de π sobre 2, nós sabemos que é 0, né, gente? Só que como tem um negativo aqui, eu coloquei aqui. Mas sabemos que vai dar 0 de qualquer maneira. Cosseno de π é menos 1. Como aqui é o menos da minha função, nós colocamos aqui no cosseno de π menos 1. Então, menos com menos forma mais, ou seja, vai dar 1. Cosseno de 3π sobre 2, nós sabemos que é 0. Então, aqui, ó, gente, vai ficar menos 0, só que sabemos que vai dar 0 de qualquer maneira. Cosseno de 2π, nós sabemos que é 1. Então, vai ficar menos, ó lá, menos 1, que é do cosseno. Colocamos aqui os pares ordenados para montar o gráfico, né? Onde tem um x e onde tem um y. Então, vamos lá, pessoal. Agora, presta atenção. Os valores de x são aqui, que é 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E aqui os valores de y, que varia entre menos 1 e 1. Foi o que está mostrando aqui, ó. Tá, então vamos lá. Quando o meu x é 0, o meu y é menos 1. Então, quando o meu x aqui é 0, o y, que é a barra vertical, vai ser o quê? O menos 1. Então, vai ficar em cima do menos 1. Porque é o y que está aparecendo aqui, né, gente? Quando o meu x é π sobre 2, o meu y vai ser 0. Então, por isso que fica aqui em cima, ó, gente. Porque agora o x é π sobre 2. E o y vai ser 0, por isso que fica aqui em cima do gráfico. Quando o meu x é π, o meu y é 1. Então, quando o meu x é π, o meu y será 1. Por isso que o pontinho vai ficar aqui, ó, em cima. Quando o meu x é 3π sobre 2, o y será 0. Então, como o y será 0. Então, o 3π sobre 2 que você vai pôr em cima da barrinha do x, que é a barra horizontal aqui, que é esse traço aqui, né, gente? Né? Então, vai ser 3π sobre 2, bem em cima aqui. Quando o meu x for 2π, o meu y é menos 1. Então, quando o meu x é 2π, o y será menos 1. Então, aqui está o pontinho. Então, olha só como é que tem que ficar o gráfico, como é que vai ficando o gráfico. Ele vai ficar voltado para baixo, vai fazendo essa curva aqui e assim por diante, né? Ou seja, ele é menos, por isso que ele, ele vai ficando da forma com a concavidade dele voltada para baixo e vai fazendo o mesmo processo, ok? O domínio são todos os reais que aqui pode ter frações, pode ser números positivos, números negativos, números decimais e assim sucessivamente. Então, por isso que fala que os domínios são todos os reais. A imagem é o meu y, gente. Onde é o y? É aqui nessa linha vertical. Então, qual que é a minha imagem? O gráfico vai aqui do menos 1 e vai até o 1. Por isso que aqui fica o intervalo, fica entre menos 1 até 1. O período desse gráfico, você vai olhar aqui no traço horizontal. Então, ele começa aqui no 0, não é, gente? Vai até o 2π. Então, ou seja, ele tem 2π. 2π radiano, o período dele, se perguntar o período dele, tá bom?
Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês a animação do gráfico cosseno. Vou mostrar para vocês a animação do gráfico do seno. Vocês podem observar que ele passa na origem, olha só.